Agora vamos discutir algumas técnicas para otimizar seus modelos, especialmente para cenários de implantação, como dispositivos móveis e IoT, onde os recursos do dispositivo são limitados em comparação com a execução no servidor ou na nuvem. No entanto, antes de fazer isso, vamos esclarecer que essas técnicas podem beneficiar qualquer modelo, independentemente de onde ele foi implantado, pois reduzem os recursos de computação necessários para atender ao modelo. A quantização envolve transformar um modelo em uma representação equivalente que usa parâmetros e cálculos com menor precisão. Isso melhora o desempenho e eficiência da execução do modelo, mas muitas vezes pode resultar numa menor precisão do modelo. Vamos usar uma analogia para entender isso melhor. Pense numa imagem. Como você deve saber, uma imagem é uma grade de pixels, onde cada pixel tem um certo número de bits. Agora, se você tenta reduzir o espectro de cores contínuas da vida real para cores discretas, estamos quantizando ou aproximando a imagem. Nessa animação, você consegue ver que uma imagem em preto e branco pode ser representada por um bit por pixel, enquanto uma imagem colorida típica tem 24 bits por pixel. A quantização, em essência, diminui ou reduz o número de bits necessários para representar a informação. No entanto, você pode notar que à medida que reduz o número de pixels, além de um determinado ponto, dependendo da imagem, pode ficar difícil de reconhecer o que é essa imagem. Os modelos de rede neural podem ocupar muito espaço. Por exemplo, a AlexNet, que requer cerca de 200 megabytes de espaço em disco, ou seja, em memória, né? E também em disco, porque ela tem que ficar gravada de qualquer forma. Quase todo esse tamanho é ocupado com pesos das conexões neurais, pois geralmente há muitos milhões delas em um único modelo. Porque eles são todos números de ponto flutuante ligeiramente diferentes. A compactação simples, como a compactação muito simples, ela não compacta bem, a menos que tornemos esses modelos menos densos. A motivação mais direta para a quantização é reduzir o tamanho dos arquivos, especialmente para aplicativos móveis. Muitas vezes é impraticável armazenar um modelo de 200 megabytes num telefone, apenas para executar um simples aplicativo, visto que ele vai estar executando várias coisas ao mesmo tempo. A compressão de modelos de maior precisão, então, é necessária. Outra razão para quantizar é reduzir os recursos computacionais necessários para fazer cálculos de inferência, executando-os inteiramente com entradas e saídas de baixa precisão. E isso é muito mais difícil, pois exige alterações em todos os lugares em que você faz os cálculos, mas oferece recompensas, né, em potencial. Os benefícios, né? Isso ajudará você a executar seus modelos mais rapidamente, usar menos energia, o que é importante para dispositivos móveis. E ele também abre as portas para muitos sistemas embarcados que não podem executar com ponto flutuante, com eficiência, permitindo muitos aplicativos no mundo da IoT. Agora vamos dar uma olhada o que significa essa quantização. Mobile Nets são uma família de arquiteturas que alcançam um equilíbrio entre latência no dispositivo e precisão de classificação, no caso do ImageNet, né, em imagens. Uma publicação recente demonstrou como que a quantização somente de números inteiros poderia melhorar ainda mais a compensação num hardware comum. Os autores do artigo comparam a arquitetura MobileNet com vários multiplicadores de profundidade e resoluções no ImageNet em 3 tipos de núcleo Qualcomm, que é um tipo de processador. Esse gráfico é para o chip Snapdragon 835. Você pode ver que para qualquer nível de precisão, o tempo de latência é menor para a versão 8 bits do modelo. A aritmética, com menor, chamamos de profundidade de bits, é mais rápida, assumindo que o hardware suporta fazer isso. Mesmo que a computação de ponto flutuante não seja mais lenta que números inteiros em CPUs modernas, operações com ponto flutuante de 32 bits
quase sempre serão mais lentas que, digamos, números inteiros de 8 bits. Passando de 32 para 8 bits, normalmente temos aceleração de 4 vezes na redução de memória, né? Modelos de implantação mais leves significam que eles têm menos espaço de armazenamento e são mais fáceis de utilizar em largura de banda menor, né? E mais eficazes de atualizar também. Usando menos profundidade de bit, também significa que podemos colocar mais dados, né, no mesmo cache de memória, né, e nos registros. Isso possibilita a criação de aplicativos com melhores recursos de armazenamento em cache, né, que reduzem o uso de energia e são executados mais rapidamente. A aritmética de ponto flutuante é difícil e é por isso que nem sempre é suportada em microcontroladores e alguns dispositivos embarcados de ultra baixa potência, né, como drones, relógios ou dispositivos IoT. O suporte a números inteiros, por outro lado, está sempre disponível. As redes neurais consistem em nós de ativação, conexões entre os nós, um parâmetro de peso associado a cada conexão e um termo de bias, né, enviesamento, viés, né. Quando se trata de quantizar essas redes, são esses parâmetros de peso e cálculos de nós de ativação que estamos tentando quantizar. A quantização comprime num pequeno intervalo de valores em ponto flutuante em um número fixo de buckets, né, baldes, né, de informações, como você pode ver nesse diagrama aí. Esse processo é de natureza com perdas, mas os pesos e ativações de uma determinada camada geralmente tendem a ficar em um pequeno intervalo mesmo, que pode ser estimado de antemão. Isso significa que não precisamos da capacidade de armazenar o intervalo no mesmo tipo de dados, o que nos permite concentrar nossos poucos bits, né, em um intervalo menor. Digamos, 3 negativos e 3 positivos, né? Como você pode imaginar, será crucial conhecer com precisão esse intervalo menor. Se feito corretamente, a quantização causa apenas uma pequena perda na precisão, que geralmente não altera significativamente a saída. Agora vamos ver quais partes de um modelo são afetadas após a aplicação de quantização. Uma dessas partes pode ser os parâmetros estáticos, como os pesos das camadas, e outros podem ser dinâmicos, como as ativações dentro das redes. Você também pode ter transformações como adicionar, modificar ou remover operações, unir diferentes operações e assim por diante. Em alguns casos, as transformações podem precisar de dados extras. Você vai ver como esse é o caso em uma das técnicas de quantização em que alguns dados não rotulados são usados para determinar os parâmetros de escala, né, do modelo. As otimizações geralmente podem resultar em mudanças na precisão do modelo, que devem ser consideradas durante o processo de desenvolvimento do aplicativo. As alterações de precisão dependem do modelo individual e dos dados que estão sendo otimizados, e são difíceis de prever com antecedência. Geralmente, os modelos otimizados para tamanho e latência perderão um pouco de precisão, sim. Dependendo do seu aplicativo, isso pode ou não afetar a experiência do usuário. Em casos raros, certos modelos podem realmente ganhar alguma precisão, como resultado do processo de otimização. Em termos de interpretabilidade, existem alguns efeitos que podem ser impostos ao modelo após a quantização. Isso significa que é difícil avaliar se a transformação de uma camada estava indo na direção certa ou errada. Os dispositivos móveis e embarcados têm recursos computacionais limitados. Por isso é importante manter a eficiência dos recursos do seu aplicativo. Dependendo da tarefa, você vai precisar fazer uma troca entre a precisão do modelo e a complexidade do modelo. Se sua tarefa exigir alta precisão, talvez você precise de um modelo grande e complexo. Para tarefas que exigem menos precisão, é melhor usar um modelo menor e menos complexo, porque eles não apenas usam menos espaço em disco na memória, mas também são geralmente mais rápidos e mais eficientes em termos de energia. Por exemplo, esses gráficos mostram as compensações
de precisão e latência para alguns modelos comuns de classificação de imagens. Um exemplo de modelos otimizados para dispositivos móveis são as mobile nets, que são otimizados para aplicação de visão computacional no dispositivo móvel. Depois de selecionar o modelo adequado à sua tarefa, é uma boa prática traçar o perfil, né, e comparar esse modelo com outros.